Você vai ver o quanto Deus te ama. Ele te ama e vai falar com você. Hoje tem uma palavra profética para a sua vida. Aleluia! Graças a Deus, pastora. Deixa eu baixar aqui. Paz! Quanto tempo, que saudade! Ai, que delícia! Que bom ter a pastora aqui. Que saudade mesmo, que bênção! Pastora Lu, mulheres queridas, irmãos, que saudade! Grande beijo, grande abraço na unção do Espírito Santo em todos vocês, aqui de Kansas City. Aqui na tempestade, mas com Jesus sempre, pregando, falando o amor de Jesus. Pastora, fique à vontade, nós queremos ouvir o que Deus colocou no seu coração, para encher os nossos corações. Fique à vontade, Deus abençoe, conte um pouquinho aí como é que você está, com muita saudade de ouvir, e eu louvo a Deus, obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que é difícil, mas glória a Deus, né? O Senhor sempre prepara. Amém, pastora Lu, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, eu tenho realmente muita alegria de poder estar aqui compartilhando e recebendo. Eu estava te ouvindo, né? Também o Senhor está realmente trabalhando no nosso meio. Aqui, em termos de pandemia, nós estamos um pouco melhor, embora ainda tenha casos diferentes surgindo em estados diferentes. O nosso estado está um pouco melhor. A vacinação está bem progredida, então muita gente já se vacinou, então a coisa está um pouco mais contida. Ficamos também com o IHOP fechado por vários meses. A nossa igreja abriu também faz 1 mês e meio, que abriu para o público, sem ter que registrar. Continuamos fazendo distância social, usando máscara, mas a coisa está um pouco mais contida, graças a Deus. A situação tem ardido muito pelo nosso país, não é? Tenho prestado atenção, temos acompanhado de perto, temos orado, declarado, profetizado, que isso tem que chegar num lugar onde as coisas convergem de uma forma diferente, não é? Amém. Sinto que Deus, como bem propício a esse momento que a gente está tendo nesse programa, nessa live, o Senhor não está fora dessa tempestade. Não é possível que Ele esteja fora. A única coisa que nós temos que fazer é encontrar onde Ele está, como podemos conectar com o coração dEle e ver tudo isso através das lentes que Ele vê. Tem várias polêmicas, pessoas perguntando, é Deus, foi o diabo, quem foi? Eu diria que a terra é caída, eu diria que a natureza está se envelhecendo, deteriorando, e eu acho que tudo isso tem a ver com a terra, com o universo, com as nossas escolhas, tem a ver com isso, não é? Pragas e tudo aquilo que Jesus já nos avisou. A grande questão é como que nós, que temos o Senhor, que temos o Rei das Nações, nos posicionamos no meio de tudo isso. E eu queria compartilhar um pouquinho o que estava no meu coração essa manhã. Eu estava orando, essa semana eu estava orando, pedindo ao Senhor. E essa manhã, creio que foi o Espírito Santo que me ressaltou algo. E eu queria compartilhar isso, uma chave para nós. Tanto em termos global, com essa pandemia que está gerando tantas crises, não é? Econômica, tantas crises sociais, tanta separação de família, tanta morte, tanta tristeza, tanta debilidade, mas também no nosso círculo menor, como família, né? Como marido e mulher, como pai e mãe, como igreja, nos nossos círculos menores, o que é que nós temos enfrentado de desafio? Quais são as tempestades que têm batido na nossa porta, não é? É tão interessante como a estação muda de repente e se nós não sabemos exatamente o que fazer, nós ficamos perdidos. Por exemplo, ontem a gente estava aqui em Kansas City com mais ou menos 12, 15 graus positivo. Porque é começo de primavera, as flores maravilhosas saindo. O que aconteceu essa noite? Nevou.
Uau! Ficou por 8 horas. Quando nós acordamos hoje de manhã, a temperatura estava -1 e tudo branquinho. Quer dizer, a estação na nossa vida muda radicalmente. Ontem estava para sair só com uma blusinha e até com um chinelinho. Hoje a roupa mudou. Hoje tinha que ser bota, casaco, coisa de chuva. Quer dizer, quando a estação muda, qual é a roupagem que nós temos disponível para nos auxiliar no processo? O que veio no meu coração essa manhã eu queria deixar com vocês. Mulheres, homens que estão aí procurando o melhor de Deus no meio das circunstâncias. A circunstância bate na nossa porta. Isso é imutável. Ela vai bater. A circunstância está aí, as questões, mas como que nós determinamos a coisa? Tem uma coisa que eu quero deixar com vocês, que é a chave mais importante, eu creio, que Jesus deixou conosco, que Ele mesmo usou. Porque Jesus, a maioria do tempo, não nos ensinava por palavras. Jesus nos ensinava por atitude. Jesus nos ensinava pela forma que Ele vivia, fazia, se posicionava. Eu sou apaixonada por Jesus. Acompanhar os movimentos dele. E a uma coisa que ele deixou com a gente foi a oração. Não é? E a oração cura a nossa perspectiva. A oração entra na nossa circunstância e nos dá ferramentas. Nós sabemos como nos posicionar diante das circunstâncias. A oração desafia a desordem desse mundo. Não importa em que nível as coisas estão fora do lugar, a estação mudou da noite para o dia, nas finanças, no relacionamento de pai e filho, no relacionamento, no trabalho, seja onde for, mesmo na nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos altos, nós estamos baixos. Como que a gente se relaciona com isso? Bom, oração. Então, oração, tem um especialista sobre oração e esse especialista é Jesus Cristo. Então, eu queria ler o que ele falou sobre a oração para a gente começar, porque a palavra dele é a coisa mais importante que será dita nessa live hoje. Amém? Senhor, eu oro que ao liberar a tua palavra, enquanto nós liberamos a tua palavra, cura, milagres, transformação estará acontecendo nas vidas, nos lares e nas circunstâncias. Espírito Santo, libera, cura, vida através da liberação da tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6. No finalzinho do versículo 10 ele diz assim: o Pai sabe do que é que você tem necessidade antes de pedir. Aí ele fala: portanto, eu vou ensinar vocês como conversar com Deus em oração. Vou ensinar uma oração para vocês. E ele ensina uma oração que é uma das... Acho que um dos textos mais conhecidos, depois do Salmo 23, é o texto mais conhecido de todos nós. Todos nós sabemos essa oração. Às vezes, nós esquecemos que ela é. Vamos aprender a aplicar. Então, Jesus diz assim: quando você orar, ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Então, veja bem, num tempo onde nós estamos numa necessidade tão grande de algumas coisas, nesse texto o Senhor aponta para nós 4 ou 5 formas de alcançar recompensa, galardão.
resposta. Resposta. Ele fala, cada palavra que ele fala, olha só, ele diz assim: Pai nosso que está no céu, faça a tua vontade, dá-nos hoje, assim como perdoamos. Ele diz, o Senhor pode todas as coisas, porque é assim que o Senhor deseja fazer conosco, Ele pode liberar todas as coisas. Então vamos lá. Primeira coisa que Jesus nos chama no começo dessa oração, para nós praticarmos, é uma oração que todo mundo sabe decor, para você praticar de manhã, de tarde, de noite, 50 vezes por dia, oração na mente, oração no coração, você não precisa gritar. Tanto é que Jesus fala, fica quietinho quando for orar. Declara verdades no silêncio da tua alma. Declara verdades no silêncio do teu quarto. Não faça como os fariseus, que para orar tem que estar na sinagoga e levantando a mão e fazendo barulho, chamando a atenção e orando mais alto. Jesus está dizendo assim, não é assim que eu vou responder a sua oração. Porque eu conheço a tua necessidade antes de você pedir. Mas tem alguns detalhes que eu quero ensinar para você que vai fazer com que a tua oração seja, número 1, efetiva, agrade a Deus e mude as circunstâncias. E aí Jesus diga, comece a sua oração com um ingrediente maravilhoso. E olha que ingrediente é esse. Sabendo quem você é diante de Deus quando pede. Não começa pedindo, começa com convicção de saber quem você é. Quando você diz Pai Nosso, você em primeiro lugar está dizendo que você é filho, que você não é um bastardo, que você não é uma viúva que está aí desprezada, sem marido, que tem que ficar implorando. Não, você é filho. Filho entra, filho abraça. E ele começa dizendo, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Comece a olhar para as tuas circunstâncias nas lentes de um filho amado, que antes de se desesperar, que antes de pedir, Deus, o que eu faço? E entrar na relação de tomar posse da sua promessa como se Deus devesse algo para você, ou como se você merecesse porque você é fofo, porque você lê a Bíblia todo dia, porque você jejua uma vez por mês. Você não merece nada. É tudo por causa dele. Nós merecemos nele. Nós só podemos ter tudo nele. Então ele nos ensina, número 1, um princípio. O nome desse princípio é intimidade relacional. Relacionamento com Deus. Então você entra na presença de Deus na sua mente, no meio da circunstância, ao invés de ficar alimentando a tua mente com a impossibilidade, alimentando a sua mente com o tamanho da tempestade. Nós queremos encontrar Deus no meio de tudo isso. Nós não queremos encontrar só uma resposta desconectada dele. Nós precisamos encontrá-lo, porque é com ele que nós vamos vencer a tempestade. Não é com uma respostazinha, porque quando acaba uma, tem a próxima. E se nós tivermos ele dentro do barco, muda todas as coisas. Então ele começa a dizer, conversa comigo como filho. Começa dizendo para mim o que você pensa de mim. E o próprio Jesus estava falando com o Pai, o que ele pensa dele. Ele fala, Pai, o Senhor é maravilhoso, é grande, é soberano, o Senhor é belo, o Senhor é excelente, o Senhor mora na extremidade dos céus. Santificado seja o teu nome. Jesus estava dizendo que esse Deus, esse Pai, tem um nome. O nome dele é santo. Ele não é só uma força para te ajudar a sair da tempestade. Ele tem nome. O nome dele é Pai. O nome dele é amor. O nome dele é ajudador. O nome dele é eu tenho amor e carinho pelos meus filhos. O nome dele é Pai. Então entra em oração no meio da sua circunstância ou da circunstância do teu amigo, em intercessão por você, ou pela casa, ou pelo mundo, pelo Brasil, dizendo, Pai, olha quem está falando com você, eu, o teu filho amado, eu, que sou confiante no teu amor. Sabe por quê, amados? Se nós não começarmos a conversar com Deus assim, sabe qual é a voz que fala mais alto conosco quando nós vamos orar? A voz da acusação. A voz que vem dizer, quem é você? Você não merece. Você nem tem cuidado direito do seu filho. Você não tem falado direito de Jesus. Você nem está lendo a Bíblia.
Tua vida devocional tá uma bagunça. Olha como você tratou sua mulher ontem. Satanás, ele vive para nos acusar. Quando nós não temos confiança no amor, quando nós não temos confiança de quem nós somos diante de Deus, a nossa oração começa a ser uma oração de tentar ganhar as coisas pelo meu direito. Porque você está lidando com tanta acusação que você acha que você tem que chegar lá e falar: Deus, porque o Senhor disse que ia dar, então dá. E Ele quer dar. Mas antes de te dar qualquer coisa, a coisa que Ele mais deseja te dar é Ele mesmo. É Ele mesmo. Porque quando você tem Ele, você tem tudo. Você tem tudo. Uma coisa é você ganhar um pedacinho de terra de um fazendeiro. Outra coisa é você ganhar um pedacinho de terra de um fazendeiro e ter a habilidade de sentar na mesa dele e jantar com ele. Tudo. Você tem e você tem mais um monte de coisa. Então nós entramos no meio das nossas circunstâncias em adoração. Você tem um Deus, o nome dele é Pai. Então você entra na convicção de que o Pai não nega bem algum ao seu filho. Então você entra com adoração. Jesus nos aponta, Jesus é maravilhoso, Jesus fez isso. Quando nós entendemos essa relação, você não chega falando: Deus, eu mereço. Você chega falando: Senhor, tudo que é teu é meu. Você toma posse. Você não chega inseguro, você toma posse. Quando nós chegamos com esse coração de humildade diante do Senhor, o coração dele começa a derreter. Porque quando nós olhamos para ele e reconhecemos quem ele é em nós, no meio da nossa circunstância, nós estamos dizendo: acima do meu problema, acima da minha necessidade, acima de qualquer coisa, tu és meu e eu sou teu, e nós dois juntos venceremos, porque sem você eu não posso fazer nada. Isso gera humildade no nosso coração. Inicia a tua oração, inicia a tua vida em Deus com intimidade, inicia a tua vida com relacionamento, sabendo que Ele é Pai e que você é filho. É necessário essa familiaridade. Deus não é um estranho. Deus não é íntimo daqueles que blá, 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 blá. Deus é íntimo teu. Isso nos garante que você é salvo. Isso nos garante que você tem o anel do Pai no seu dedo e que você pertence a esse lugar. E Jesus continua nos ensinando, claro. Tem 5 coisas maravilhosas aqui. Claro, eu não vou ficar em todas elas porque não dá tempo, mas você pode continuar meditando nisso, que é maravilhoso. Olha só. Então, a primeira coisa, você entra na presença de Deus com adoração. A segunda coisa, você entra com concordância. Olha só o que ele diz aqui. Pai nosso santificado, venha o teu reino, faça a tua vontade. Eu acho que essa parte da oração é uma das mais difíceis e a gente não gosta muito. Eu não gosto. Eu não gosto muito de falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Não, tá doendo, tira esse negócio logo, tá complicado. Então, mas o segundo aspecto dessa oração, depois que você adora e o teu coração é constrangido em amor, você entra num lugar onde a nossa limitação humana é rendida. Eu não sei nada. Eu conheço pouco. Ele sabe tudo. Eu não sei direito. Ele sabe tudo. Então, nesse momento, você fala: Senhor, que o teu reino, isso é a tua forma de trabalhar na minha vida, na minha circunstância, na terra. Que venha, que eu entenda que eu sei muito pouco, que eu desejo isso e isso, mas que o Senhor sabe melhor. E eu me lembro de Jesus fazendo essa oração na cruz, exatamente essa. Jesus ensinou isso pra gente, e lá no Getsemane, quando ele estava na maior aflição da vida dele, ele era homem, carne, sentimento, amor, saudade, fome, dor. E ele estava na hora mais aflita da vida dele. Ele usou essa oração porque ele não tinha para onde ir, porque ele sabia que se ele não rendesse
a vulnerabilidade dele naquele momento ao Pai, a vontade de Deus não seria manifesta na terra, na vida dele plenamente. E esse era o objetivo pelo qual ele veio. E Jesus ora assim: Pai, tá difícil. Eu vim para a terra, eu virei homem. Pai, vai doer muito. Se for possível. Olha só a humildade do próprio Filho de Deus. No meio da circunstância, no meio da tempestade. Se for possível, muda a circunstância. Se for possível, passa. Eu não sei quantas horas Jesus ficou orando isso. Até que o coração dele fosse convencido que Deus sabia melhor. E aí ele termina dizendo: mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua, como é feita no céu. Uau! Nós temos lá Romanos 8:28, que diz assim: a vontade dele coopera, tudo coopera. Nós não entendemos, mas quando nós usamos esse pedacinho da oração, nós estamos dizendo: Senhor, como filho, eu escolho descansar na tua palavra. O Senhor não vai me deixar sozinho, órfão. O Senhor não vai, por mais que a situação não seja rapidinha para ser mudada. Yes. É muito difícil às vezes entender esse processo, entender essa vontade do Senhor, mas, irmãos, essa vontade nos traz cura, nos livra da ansiedade, nos faz 100% de acordo com a vontade de Deus. E lembre uma coisa, por mais difícil que essa parte da oração seja, eu quero só te lembrar de algo. Sabe qual é o pensamento que Deus tem sobre você? É de paz, é de vida, é de longevidade, é de planos, é de alegria. Se você entende a primeira parte, Pai, você é meu Pai, eu te amo, e você tem um nome, eu tenho o teu sobrenome. Se você entende essa parte, quando você tiver que render a tua vontade e a dele, você confia, você não tem medo, você sabe que ele jamais te desamparará, jamais, e que o choro dura só uma noite. A alegria vem pela manhã e é assim que funciona. Em 1 minuto, ele muda todas as coisas. Ok, a outra parte é a parte boa, a que a gente mais gosta. Petição. Ele fala, pede. Ele fala, pode pedir. Pode pedir porque eu sei que antes que você peça, eu já sei que você precisa. O pão, a necessidade, a cura. A cura que faz tanto tempo que você está procurando. A alegria no teu casamento que faz tanto tempo que você está precisando. A cura das suas emoções. Tá aí. Ele está dizendo, pode pedir. Pede. Eu tenho prazer, eu sou galardoador daquele que me busca. Só que a segunda parte desse mesmo pedido, ele diz assim, perdoa minhas falhas como eu perdoo. Me parece que a petição aqui agora é conectada com o coração puro. Com o coração que a mesma graça com que Deus vai dar aquilo que você não merece. Porque graça é favor imerecido. O que Deus nos dá não é por merecimento, é porque Ele é belo. É porque Ele é galardoador. Ele é galardoador. Então é sobre Ele. Então veja bem, ele fala assim, pede e imediatamente ele condiciona e limpa o teu coração para você ser apto. Libera graça para outra pessoa, para que eu possa liberar graça para você. Uma das coisas que tem acontecido, o Espírito Santo tem highlighted, é que às vezes nós guardamos tanta angústia, nós guardamos mágoa, nós guardamos tristeza, e no meio da dificuldade, sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas pega essa pessoinha que você não perdoa, essa situação que você não consegue deixar ir, e faz virar um fantasma enorme, e a gente se sente amedrontado, inabilitado
limitado, nós nos sentimos sem autoridade na oração, sem autoridade na situação. Então o Senhor diz assim, pede para mim o que você precisa. Inclusive, pede para mim que eu perdoe você do jeitinho que você perdoa o outro. Ai, meu Deus, que coisa boa! Quanta riqueza dentro de uma única oração! Nós aprendemos a adorar, nós aprendemos a concordar com Deus, nós aprendemos a ter as nossas necessidades supridas, nós aprendemos a liberar graça. Quando o nosso coração não libera graça, o que acontece é que a gente está entupido. Ele libera, mas você nem recebe. Quando nós liberamos graça, perdão para aqueles que nos ofenderam, e eu não estou dizendo que a pessoa que você vai liberar graça merece teu perdão. Talvez não. Não. Assim como eu não mereço coisas de Deus, porque eu sei que eu erro. Graça é liberação de um presente porque a pessoa não merece. Você dá um presente. Toda vez que você tiver que perdoar alguém, lembra disso. Perdão é graça. Perdão é um presente para a pessoa que não merece. Você dá e vira as costas. Deixa o Espírito Santo terminar o trabalho. Amém? Então, se no meio dessa tempestade nós queremos encontrar Deus no lugar da purificação do nosso coração, comece por aqui. Dê a outros o que você quer receber. Dê a outros um presente que ele não merece. Graça, libera graça. Eu tenho esse hábito, sempre que alguma coisa aí é difícil, tem circunstâncias, às vezes tem uma pessoa ou outra que você fala, puxa vida, mas eu não merecia. E realmente você não merecia. Favor imerecido, graça. Libera, eu falo, Senhor, libera graça. E eu vou a fundo. Sempre o Espírito Santo está me deixando nesse pedacinho, mas talvez está falando com alguém de vocês aí sobre isso. Isso não era o meu ponto principal. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Porque é uma área difícil. Eu não sou fácil de guardar mágoa no meu coração, não. Não. Eu não guardo mágoa, não. Mas, ressentimento. Sabe aquela coisinha que fala, mas eu também não quero mais falar com aquela pessoa. Toda vez que eu vejo uma foto e dá aquela coisinha ruim no coração, eu falei, peraí, tem uma falta de perdão disfarçada de coisa bonitinha na minha vida. E eu tenho aprendido uma coisa, então eu vou ensinar para vocês. Isso é o Espírito Santo que me ensinou, nunca li em livro. Eu oro, Senhor, perdoa o meu coração, eu sou frágil, eu sou pobre, eu sou cega, eu sou nu, eu preciso comprar colírio para os meus olhos, vestimentas do Senhor, eu preciso comprar ouro, é teu, eu não sei, eu não tenho nada, me perdoa. E por favor, Senhor, eu agora em nome de Jesus perdoo aquelas pessoas que me ofenderam por vontade, sem vontade, por fragilidade. Senhor, eu perdoo. Mas agora o Espírito Santo me ensinou uma coisa. Eu passo além de liberá-las e passo além de pedir que o Senhor perdoe a minha inabilidade e tarará. Eu peço, Senhor, sabe aquelas pessoas que eu magoei? Aquelas que eu magoei profundamente, por quê? Talvez só porque eu tenho uma função de autoridade. Pessoas que têm autoridade na nossa vida nos machucam facilmente. As pessoas que nós mais amamos nos machucam facilmente, porque elas estão acima. Elas carregam um peso. Mãe machuca filho muito, sem querer. É porque ela carrega um peso de autoridade. E pessoas em autoridade na nossa vida, nós somos frágeis e nós somos, qualquer coisa que elas fazem errado, a gente quase que não perdoa, porque elas são os nossos heróis, os nossos pastores. Quantas vezes nós ficamos magoados com os nossos pastores? Porque eles têm uma função de autoridade, porque eles estão aqui em cima, mas isso não faz deles perfeitos, mas faz de nós frágeis. Então pessoas de autoridade na nossa vida nos magoam. E não é porque elas são más. Na maioria das vezes não é isso. É porque com o peso do chamado, com a autoridade do chamado, seja para ser pai, mãe, professor, pastor, vem o peso da responsabilidade. É difícil e o Senhor me ensinou algo. Então eu oro, Senhor, eu quero que o Senhor dê para aquela pessoa que eu magoei
a habilidade de me perdoar. Talvez ela não tenha força. Talvez ela não tenha graça. Talvez eu vou amarrar a vida dela eu já estou bem com ela porque eu sou madura, mas Senhor, eu oro por aquela pequenina, aquele pequenino que eu magoei sem notar, ou magoei por insensibilidade, e a pessoa fica presa e ela não consegue pedir, ela não consegue receber, porque enquanto ela está presa na ofensa, enquanto ela está presa, a tempestade está corroendo a vida, o lar, as finanças, a saúde, e ela está presa. Então, eu tenho orado, Espírito Santo, dá graça para aquela pessoa. Quando ela pensa em mim, ela veja o sangue de Jesus e eu seja justificada. Então, ajuda aquela pessoa a me liberar, a liberar graça para mim. E o Senhor tem me ensinado isso. Irmãos, isso é tão libertador. Tem momentos que parece que a gente parece um perdedor. Porque aquela pessoa magoa, e eu fico aqui perdoando. 70 vezes 7 por dia. Então, se você se sente um perdedor, às vezes, por perdoar tanto, lembra que os últimos serão os primeiros. Lembra que isso é maravilhoso e isso tem uma função grandiosa no próximo estágio. Deixa eu concluir aqui conosco. Bom, a outra coisa... onde é que eu tô? Que eu fiquei na graça aqui. Deixa eu ver. Cadê minha notinha? Yes. Você, então, declarou a santidade, a intimidade. Você concordou, você pediu, você fez o Senhor entender que você entendeu o que Ele quer. E a última coisa, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte, sabe qual é? É a parte onde nós discordamos da estratégia maligna que está preparada para nós. É a parte onde nós dizemos as circunstâncias ao nosso redor. Não. É onde você olha para Satanás e fala, não. Seus ardis, não. Eu me oponho contra qualquer coisa que não seja gerada em Deus. Eu me oponho ao espírito dessa era, eu me oponho à minha natureza, eu me oponho a qualquer coisa que me faça cair em tentação. Tentação de não amar, tentação de me perder, tentação de fazer aquilo que não agrada o Senhor. Então, nesse lugar, você se levanta com autoridade espiritual e fala, não. Há poder no sangue de Jesus, e eu coloco o sangue de Jesus sobre qualquer tentação, qualquer espírito que venha me tirar do foco, do lugar aonde eu fico humildemente esperando, aguardando. Foi exatamente tudo isso que Jesus fez o tempo todo. Jesus estava o tempo todo dizendo, não, eu não sou desse mundo, não, eu venho de cima, o que vem de cima é melhor. Jesus estava sempre contrapondo o espírito dessa era. E o que nós estamos conversando aqui, irmãos? Oração. Pastora, sério? Mas oração pode ser assim? Oração deve ser assim. O conteúdo da nossa força, o conteúdo da nossa autoridade para governo sobre a nossa vida, nosso coração, as nossas circunstâncias, está aqui. Está nesse lugar. Oração, poder liberado da palavra. Jesus até hoje é o nosso intercessor. Jesus vive para orar. Jesus é a palavra, Jesus é o que libera, é o que muda as circunstâncias. Creio que é por isso que Ele nos deixou essa oração. Creio que Jesus usa essa oração no céu, por você, por mim, pelas circunstâncias da terra. Então, o que eu queria deixar conosco hoje é uma meditação simples de como, diariamente, 50 vezes por dia, 50, estou falando 50, sabe por quê? Porque leva menos de 1 minuto para você fazer essa oração. E se você quebrar ela desse jeito, e cada momento do dia você orar uma porção, um pedacinho, por exemplo, começa a adorar Jesus. Adora Jesus no espírito, ninguém está vendo, está trabalhando, mas você está adorando, por isso você tem um espírito que é vivo. Você tem um santuário que está dentro de você, não está fora.
Ao invés de ficar falando tanto do Covid, ou de ficar falando ao invés de ficar falando, porque o nosso presidente, porque... Ok, você pode fazer melhor. Você pode ir direto na sala do governo central do universo. Você pode ir direto no lugar onde você está, lavando roupa, passando roupa, advogando, dirigindo, qualquer coisa. Você acessa o trono celestial, você acessa o tribunal eterno. Você conversa direto com o juiz, você tem acesso. Hebreus capítulo 10. Você entra aspergido pelo sangue de Jesus direto na presença do Pai. Você vai direto conversar com a Corte Suprema. Para de conversar com as vozes diluídas da terra. As tuas circunstâncias não mudará, porque você repete sua raiva, o seu nervoso, a sua irritação contra A, B, C. Isso não muda nada. O que muda é quando nós trazemos a dimensão do céu para a terra. É quando os nossos lábios começam a concordar com o céu. Sim, tu és santo. Yes, você é meu Pai. Sim, a tua vontade é melhor. Sim, Senhor, eu declaro que eu tenho isso. Essa cura é minha. Em nome de Jesus, do jeito que eu vou receber a minha cura, eu libero a cura para o meu irmão. E eu declaro em nome de Jesus que tudo que vai me fazer cair em tentação está destruído pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, nós podemos viver uma vida centrada no céu, quando nós decidimos encher o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, usar a espada mais poderosa do mundo, quando nós escolhemos fazer a simplicidade do que Jesus, de uma simplicidade incrível, deixou pra gente. Amém? Que isso edifique teu coração, edificou o meu hoje. Eu sei dessa verdade, mas como é gostoso lembrar, pensar, falar isso again and again. Manda esse vídeo para seus amigos, ensina os seus amigos. É uma oração tão simples. Faça essa oração com eles, com seus filhos, de manhã, de tarde, de noite. Ensina eles a encher a atmosfera, mesmo diante da tempestade. Encher a atmosfera de Deus, de fé. Amém? Que a graça, a doçura, o amor, a sensibilidade do Espírito Santo seja aquilo que segure na nossa mão, diante da circunstância, diante da bênção ou diante da luta, e mantenha o nosso coração sem ofensa, cheio de amor, fortalecido até o dia do Senhor. Amém? Amém! Amém, pastora. Então, se vocês quiserem lá no YouTube, vocês podem tirar, pegar, pode compartilhar, e eu creio que vai abençoar, como nos abençoou. Eu tenho certeza que abençoa aí pelos comentários aí, né? Pastora, eu quero te agradecer, só tenho que agradecer, louvar a Deus pela sua vida e por ter deixado Deus, né, te usar neste momento. E eu louvar a Deus por isso. Uma coisa que eu tô sentindo, já senti 2 ou 3 vezes, eu vou liberar. Eu não sei se é através desse vídeo agora, ou do vídeo que vocês vão enviar para os seus amigos, mas tem uma cura física. Algumas pessoas receberão uma cura física. Agora, em nome de Jesus, baseado na liberação dessa verdade que nós aprendemos aqui hoje. A tua cura não está distante. Não está distante. E Deus não está chateado com você. Mas assim como nós não damos uma faca na mão do nosso filho pequenininho, que pode ser que ele se machuque com ela, o Senhor às vezes não libera algumas coisas na nossa vida até que nós simplesmente entramos em total concordância com o coração dele. Mas eu oro agora, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi liberada. E quando a tua palavra é liberada, os nossos olhos são abertos. Senhor, agora, com humildade, com simplicidade, era cura. Cura para o humilde,
Cura para aquele necessitado, que talvez da fila é o último por vários motivos. Senhor, é para esse último da fila que eu libero cura agora. Para esse necessitado, para esse em prisão, para esse que não merece do nosso ponto de vista. Senhor, mas em misericórdia agora eu entro em concordância com o Senhor e eu libero. E declaro libertação ao oprimido, ao cativo, a abertura de olhos aos cegos, cura física agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E depois manda o seu testemunho, que eu quero celebrar, eu quero pular de alegria com você, porque o Senhor, Ele é bom. Querida pastora, eu preciso ir. Um grande beijo no seu Beijo. Obrigada, pastora. Um beijo, beijo. Gente, Deus abençoe. Também estou terminando aqui. Que o Senhor esteja abençoando cada uma de vocês. Tchau. Deus abençoe. Beijo.